A Rússia vetou uma proposta apresentada pelos Estados Unidos e pelo Japão no Conselho de Segurança da ONU que previa a proibição do desenvolvimento e instalação de armas nucleares no espaço. Será que os russos vão mesmo levar adiante o plano para a instalação de armas nucleares em pleno espaço sideral? Se você quiser entender esse e outros assuntos das atualidades, geopolítica ou geografia, me acompanha no canal. Faça a sua inscrição, já somos mais de 70 mil inscritos. E aí, caso você ainda não esteja inscrito, por favor, inscreva-se. Para você não custa nada, mas para o canal ajuda bastante. E vamos lá. Pessoal, na quarta-feira, dia 24 de abril, a Rússia vetou, portanto, uma resolução dos Estados Unidos e do Japão no Conselho de Segurança da ONU contra a implementação de armas nucleares no espaço sideral. Vamos entender, a Rússia vetou, no dia 24, uma resolução da ONU patrocinada pelos Estados Unidos e pelo Japão. O Japão é hoje um dos 10 membros rotativos do Conselho de Segurança da ONU, tá bom? Nessa resolução havia uma apelação para que todas as nações evitassem uma perigosa corrida armamentista nuclear no espaço sideral. A votação no Conselho de 15 membros foi de 13 a favor, enquanto a Rússia se opôs e a China, grande aliada dos russos, se absteve. Ou seja, dos 10 membros, lembre-se, hein, são 15 membros, na verdade, que tem o Conselho de Segurança da ONU. Destes 15 membros, 10 são rotativos e 5 são os membros plenos. Estes 5 têm o chamado poder de veto. Os 10 rotativos votaram favoravelmente. Dos 5 que têm poder de veto, 3 votaram favoravelmente. O Reino Unido, a França e o próprio Estados Unidos da América. A China se absteve e a Rússia foi o único que votou contrariamente. Apesar de ter sido apenas um voto contrário, a Rússia tem poder de veto. Por isso que essa resolução não foi adiante. Seguindo aqui, a resolução apela a todos os países para que não desenvolvam ou implantem armas nucleares ou outras armas de destruição maciça no espaço, conforme proibido por um tratado de 67, que inclui os Estados Unidos e a Rússia. Pessoal, o que motivou os Estados Unidos a apresentarem esta proposta no Conselho de Segurança da ONU? Essa proposta ela vem depois de que, há cerca de 2 meses, o Congresso dos Estados Unidos apresentou uma denúncia contra a Rússia, alegando que os russos estariam desenvolvendo armamento nuclear para ser instalado no espaço. Dá uma olhada aqui, Estados Unidos acusam Rússia de estar desenvolvendo arma nuclear. Essa manchete é do dia 15 de fevereiro de 2024, há pouco mais aí de 2 meses. Estados Unidos alertaram os parlamentares do Congresso e seus aliados na Europa de arma que poderia ser usada contra satélites ocidentais. Olha só o texto. Os Estados Unidos afirmam que o objetivo russo seria desenvolver uma arma conhecida como PEN nuclear, ou seja, pulso eletromagnético nuclear, um equipamento capaz de gerar, a partir da energia nuclear, um pulso eletromagnético com partículas capazes de atravessar o espaço e destruir satélites que orbitam a Terra. Entendeu a lógica aí desse armamento? Então não seria aquela forma clássica de uma bomba, né? A bomba vai lá, atinge o alvo, explode. Bum! Não seria assim. Seria por meio de pulsos eletromagnéticos que danificariam esses satélites que orbitam o planeta atualmente. O Washington diz que o plano é de conhecimento dos setores de inteligência e que as pretensões são conhecidas há anos e que ganharam novo impulso nos últimos 2 anos. Por que teriam ganhado novo impulso nos últimos 2 anos? Porque há pouco mais de 2 anos que a Rússia vem enfrentando a Ucrânia. E aí, nesse conflito entre ucranianos e russos, tem sido muito comum o uso, por exemplo, de drones. Os ucranianos vêm utilizando sistemas de drones que vêm causando grandes estragos e muita dor de cabeça, por exemplo, para a marinha da Rússia. A Ucrânia praticamente não tem marinha, mas a marinha russa vem sofrendo muito com os ataques com drones utilizados pela Ucrânia. E como que esses drones, por exemplo, eles são utilizados? Como que eles são operados? A partir dos satélites, certo? O controle é remoto, mas aí é necessário todo um sistema de satélite, todo um sistema de comunicação para permitir que haja o controle desses drones. Então essa seria, supostamente, um dos fatores que estimulariam e que tem estimulado a Rússia a acelerar o desenvolvimento desse sistema de armamentos nucleares no espaço.
Por que eu uso a expressão supostamente? Porque a Rússia nega, já vou te mostrar. A Rússia oficialmente não afirma que há sim planos para isso e mesmo que haja, eles não iriam assumir que isso está ocorrendo. Mas aí eu chamo a atenção para um outro detalhe. Nessa mesma reunião do Conselho de Segurança da ONU para votar essa proposta dos Estados Unidos e do Japão, o representante russo lá presente, ele trouxe à memória dos que lá estavam um acontecimento relevante, que é o seguinte: os Estados Unidos vêm agora pedir a proibição do uso de armas nucleares no espaço, mas muitos se esquecem que foram os Estados Unidos o único país do mundo a ter utilizado armas nucleares num conflito. Isso aconteceu, você sabe, lá no final da Segunda Guerra Mundial. Olha só o que ele disse. De acordo com o representante permanente da Rússia na ONU, Vassily Nebenzia, o projeto apresentado por Washington se tratou de um espetáculo sujo, uma manobra cínica. Sobre o rechaço, ele explicou que os Estados Unidos entram em contradição quando evitam mencionar sua responsabilidade nos bombardeios atômicos das cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki em 1945 e se negam a falar sobre as trágicas consequências dos mesmos. Gente, por favor, relembra um ponto importante. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor, viu? Não estou defendendo a Rússia, muito menos defendendo os Estados Unidos. Na Segunda Guerra os Estados Unidos utilizaram a bomba, eles deveriam ter utilizado, não deveriam ter utilizado. Não, o assunto aqui, o foco não é fazer esse juízo de valor, mas sim apresentar o fato. O fato é, o único país do mundo a ter usado armas nucleares num conflito, que inclusive vitimou milhares de pessoas, milhares de civis, se chama Estados Unidos da América. Essa é uma verdade contra a qual ninguém pode se opor. Beleza, beleza? E aí, em relação a esse fato, vou deixar aqui como dica para vocês, Ontem, inclusive, no dia 25, quinta-feira, a Folha de São Paulo reproduziu uma matéria feita pela imprensa alemã abordando justamente esse assunto, as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, que deixaram marcadas silhuetas de pessoas e objetos no Japão. As detonações lançadas pelos Estados Unidos mataram mais de 100 mil pessoas em 1945. Então, vou deixar aqui o link, dessa matéria para você, caso tenha interesse. Então, voltando aqui ao foco do vídeo, o representante russo, ele apresentou essa contradição, ou pelo menos isso que ele aponta como uma contradição dos Estados Unidos. Vocês, Estados Unidos, vêm agora pedir o não uso de armas nucleares, quando na verdade vocês são o único país que já fizeram uso disso. Beleza, beleza? E aí, sobre esse projeto, o suposto projeto russo de armas nucleares no espaço, o presidente Putin já havia se manifestado lá em fevereiro, quando surgiram essas acusações contra os russos. Dá uma olhada. Rússia nega alegações dos Estados Unidos de que planeja instalar armas nucleares no espaço. Nossa posição, disse aqui o Putin à época, nossa posição é clara e transparente. Sempre fomos categoricamente contra a implantação de armas nucleares no espaço. Pedimos não apenas o cumprimento de todos os acordos existentes nessa área, mas também nos oferecemos para fortalecer esse trabalho conjunto, muitas vezes, disse Vladimir Putin. Ele acrescentou, contudo, que as atividades da Rússia no espaço não diferem das de outros países, incluindo os Estados Unidos. Ou seja, ele não negou que hajam, sim, projetos, eventualmente militares, da Rússia relacionado ao espaço sideral, mas sem, contudo, mencionar que tipo de projetos são esses. Ele nega que sejam armas nucleares, mas não nega que a Rússia faça pesquisas relacionadas ao espaço sideral, o que é lógico, todos os países fazem. Qualquer país que tenha minimamente aí uma ciência, uma tecnologia minimamente desenvolvida, faz isso. Mas aí quero saber sua opinião. Você acha que realmente os russos estariam planejando instalar essas armas nucleares no espaço? Lembrando o seguinte, o uso dessas armas no espaço, elas poderiam trazer danos não apenas a satélites ocidentais, mas os próprios satélites da Rússia poderiam ser atingidos por esses pulsos eletromagnéticos. Ou seja, se há esse plano da Rússia, ele muito provavelmente deve ser mais como uma forma de chantagear os países rivais do que algo para ser propriamente utilizado. Ou seja, a Rússia, caso um dia instale essas armas no espaço, passa a ter essas armas como uma ferramenta de barganha, tipo assim, ou vocês fazem o que nós estamos pedindo, atendem nossos interesses, ou eu vou utilizar aquelas armas lá. Mas isso vai prejudicar você, Rússia. Não interessa, eu vou fazer uso delas. Então seria mais ou menos assim uma forma de barganhar, uma forma de chantagear esses países rivais, esses países
inimigos. Ou não há nenhum plano da Rússia nesse sentido e os Estados Unidos apresentam essa acusação apenas para tentar jogar a opinião pública contra a Rússia e reforçar a posição da Rússia como um grande inimigo. O que você acha? Escreve aí para mim nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa aí seu like. Se não gostou, deixa o dislike. E considere também apoiar financeiramente nosso canal. Dados da minha chave Pix presente aqui na descrição do vídeo. Valeu, meu povo! Te espero no próximo. Um forte abraço e até lá. Valeu!